Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos dar início a um quadro aqui no nosso canal, onde vamos ler algum livro da obra de Piaget, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais acerca dele e ampliar os nossos conhecimentos sobre a sua produção intelectual, tá bom? Serão alguns vídeos que a gente vai reservar para essa leitura e vamos começar com o livro Psicologia da Inteligência. Na medida que a gente for lendo, eu vou estar exibindo as páginas para a gente ir acompanhando a leitura, porque a ideia é ler na íntegra todo o livro e fazer os devidos comentários, as devidas reflexões, conforme a gente for pensando, a gente for tendo as ideias naquele instante. Vamos lá? E nós vamos utilizar a tradução de Guilherme João de Freitas Teixeira, da editora Vozes. Certo? E a orelha da frente diz o seguinte: um livro sobre a psicologia da inteligência seria suscetível de abranger a metade do domínio da psicologia. As páginas deste livro se limitam a esboçar um ponto de vista, ou seja, o da constituição das operações, e situá-lo o mais objetivamente possível no conjunto daqueles que já têm sido propostos. Trata-se, em primeiro lugar, de caracterizar o papel da inteligência em relação aos processos adaptativos em geral, no capítulo 1. E, em seguida, de mostrar, pela análise da psicologia do pensamento, que o ato da inteligência consiste essencialmente em agrupar operações de acordo com determinadas estruturas definidas. Capítulo 2. Concebida deste modo como a forma de equilíbrio para a qual tendem todos os processos cognitivos, a inteligência suscita o problema de suas relações com a percepção, capítulo 3, e com o hábito, capítulo 4, assim como as questões do seu desenvolvimento, capítulo 5, e sua socialização, capítulo 6. Apesar da abundância e do valor dos trabalhos conhecidos sobre essa temática, a teoria psicológica dos mecanismos intelectuais ainda é incipiente e começamos apenas a entrever o gênero de precisão que ela poderia comportar. É esse sentido da pesquisa em curso que tenho procurado exprimir. Quem fez esse trecho foi o próprio Piaget, está aqui na orelha do livro, da tradução de Guilherme João de Freitas Teixeira, da editora Vozes. Não sei que edição é essa aqui não. Não estou conseguindo identificar. No sumário nós temos a inteligência, apesar de tudo, página 7, escrito por Oliver Rodet, o prefácio de Jean Piaget, prefácio da segunda edição, também de Jean Piaget. Então tudo indica que essa aqui seja a segunda edição do livro. Primeira parte, o livro está dividido em 3 partes, tá? Primeira parte, a natureza da inteligência. Ponto 1, inteligência e adaptação biológica. Ponto 2, a psicologia do pensamento e a natureza psicológica das operações lógicas. Segunda parte, a inteligência e as funções sensório-motoras. Capítulo 3, a inteligência e a percepção. Capítulo 4, o hábito e a inteligência sensório-motora. E a terceira parte, com mais 2 capítulos, a terceira parte intitulada O Desenvolvimento do Pensamento. Capítulo 5, a elaboração do pensamento, intuição e operações. Capítulo 6, os fatores sociais do desenvolvimento intelectual. Seguido da conclusão, intitulada Ritmos, Regulações e Agrupamentos, uma referência e um índice lá ao final do livro. Tá? Aqui ao fundo um parágrafo da editora que vai dizer o seguinte: a psicologia da inteligência contém a substância das aulas que Jean Piaget ministrou em 1942 no Collège de France, em um momento
em que os professores universitários tinham necessidade de demonstrar tanto sua solidariedade diante das violências suportadas, quanto sua fidelidade aos valores permanentes. Vamos lá? Aqui o prefácio de Oliver Rodet, A Inteligência Apesar de Tudo. O ano de 1942 corresponde à metade da vida de Jean Piaget, nascido em Neuchâtel em 1896, tendo falecido em Genebra em 1980. Com 46 anos, era para Piaget o ano da inteligência apesar de tudo. Em plena Segunda Guerra Mundial, o Collège de France, em Paris, convidava-o a dar uma série de aulas sobre a psicologia da inteligência. Piaget aceita tal convite por condizer perfeitamente com a sua obra. Apesar da situação de guerra e da desconstrução da França, ocupada desde 1940, ele continuava construindo resolutamente seu edifício intelectual, do mesmo modo que a criança deve, em seu entender, construir sua inteligência pela escolha de suas ações e pela tomada de distância em relação ao real. No entanto, ele justifica sua atitude desde a primeira página do volume da publicação de suas aulas após a guerra, pelo editor Armand Colin, lembrando seu privilégio ao responder ao convite do Collège de France, abre aspas. Em um momento em que os professores universitários tinham necessidade de demonstrar tanto sua solidariedade diante das violências suportadas quanto sua fidelidade aos valores permanentes. 70 anos, 1942-2012. Depois de uma segunda edição inalterada desse volume, em 1967, a mesma editora, Armand Colin, decide reimprimir em 2012, ou seja, exatamente 70 anos mais tarde, La Psychologie de l'Intelligence. Relevem o francês aqui, tá? Ao meu jeito. La Psychologie da Inteligência, de Jean Piaget, na coleção Bibliothèque des Classiques, Biblioteca dos Clássicos. O editor me convidou a escrever o prefácio para essa nova edição com espírito de homenagem crítico, semelhante àquele que havia sido desejado pela editora Presse Universitaire de France, por ocasião da escrita atualizada de Jean Piaget e Babel e Helder. Com um número de página bem mais reduzido em relação aos outros volumes, estes dois títulos, que podem ser considerados, em parte, como gêmeos, são os mais acessíveis da obra de Piaget. Então, fazendo um comentário aqui, olha que coisa, né? Eu tenho dito em outros vídeos aqui do canal que não é tão simples a obra de Piaget, por conta da diversidade de assuntos que ele vai tratando, a diversidade de conceitos que ele vai criando. E o Oliver Rodet, que faz aqui o prefácio, está chamando a atenção para que sobre a acessibilidade que é essa obra que nós estamos tendo contato aqui agora. E continua aí. O objetivo consiste aqui em restituir a originalidade da psicologia da inteligência no contexto de meados do século XX, além de mostrar como, 70 anos depois, no momento das ciências e das neurociências cognitivas, algumas fulgurâncias intelectuais de Piaget mantêm uma surpreendente atualidade, enquanto outros aspectos de sua obra estão ultrapassados. Então, olha que coisa, né? Existe uma atualidade comprovadamente demonstrada pelas neurociências, pelas ciências que vão mapeando, conseguem mapear essa atividade intelectual cognitiva do indivíduo, como algumas outras coisas, obviamente, claro, a gente já conseguiu superar alguns conceitos que naquele instante, alguns construtos, algumas ideias que naquele instante, por conta do próprio desenvolvimento científico que tínhamos, ou que se tinha, ou que Piaget tinha naquele instante, hoje, com a expansão, o desenvolvimento natural nosso, alguma coisa a gente já consegue superar, o que não torna menor o que foi construído naquele instante.
Continua o prefácio. Os alvos de 1942. O lordicismo e a teoria da forma. Se procurarmos identificar as forças intelectuais da época, ou seja, os interlocutores, potenciais contraditores, diante de que Piaget faz questão de se distinguir neste livro, seus alvos, é possível detectar, de forma bastante nítida, os dois seguintes. No que se refere à lógica, o filósofo Bertrand Russell, e no que diz respeito à percepção, os psicólogos da forma Gestalt, no caso. Piaget opõe-se com firmeza a Russell e à sua ideia de que as leis lógicas possuem um teor objetivo ideal, independente da psicologia, logicismo. Nessa postura, ele denuncia, aliás, a influência sobre a psicologia do pensamento contemporâneo, segundo a qual o pensamento seria reduzido a um simples espelho da lógica. E aqui agora, próxima frase, eu faço um grifo, que ele diz o seguinte: para Piaget, é a lógica que é o espelho do pensamento humano, e não o contrário. Vou repetir. Para Piaget, é a lógica que é o espelho do pensamento humano, e não o contrário. Nesse aspecto, damos-nos conta da relação da força de Piaget barra Russell e da magnitude da reviravolta operada por Piaget. A lógica é uma axiomática da razão de que a psicologia da inteligência é a ciência experimental correspondente. É precisamente a própria legitimidade do ofício de psicólogo genético da criança, no sentido da ontogênese, entre aspas, que era ameaçada pela posição de Russell. Assim, Piaget menciona o depoimento de um, abre aspas, russelliano inglês que, certo dia, para comprovar a inutilidade das pesquisas sobre o pensamento da criança, afirmava que o especialista em lógica se interessa pelas ideias verdadeiras, enquanto o psicólogo se compraz em descrever as ideias falsas. Prazer que, evidentemente, é fútil. Com menor grau de firmeza, mas sem ter adotado uma estratégia semelhante, desta vez no que se refere à percepção e não à lógica, Piaget se distingue da psicologia da forma que, por outro caminho, reconhece a existência de leis ou estruturas que se impõem a priori à psicologia, independentemente do desenvolvimento mental. Esse ponto de vista adesenvolvimentista, entre aspas, não convém igualmente a Piaget, mesmo que a noção de forma de conjunto, Gestalt, não deixe de coadunar-se com seu próprio gosto pelas estruturas de conjunto do pensamento infantil, os agrupamentos mentais de operações lógico-matemática reversíveis, descritos por ele com sutileza neste livro, no capítulo 2. E aqui, fazendo mais um comentário, isso é uma das coisas que tem me interessado e que tem me levado a dar um recorte na minha pesquisa, que eu tenho feito atual da cognição em geral e especificamente da cognição musical. Os agrupamentos das operações lógico-matemáticas. Isso é uma coisa que tem me fascinado. Eu tenho falado disso aqui nos outros vídeos, que eu dou um destaque, um foco maior às abstrações mentais descritas por Piaget, sobretudo as abstrações reflexionantes, e como que esses agrupamentos, essas operações lógicas promovem nossa construção de conhecimento, o nosso desenvolvimento cognitivo e, sobretudo, a nossa criatividade musical. Mas eu não vou falar, nem vou me aprofundar nisso aqui agora não, que a ideia é a gente ler mesmo a obra, certo? Lembremos que ele tinha acabado de publicar, em 1941, A Gênese do Número da Criança, um dos seus principais livros, juntamente com, vou tentar falar o nome aqui, tá?
Szymanska, em 1941. Nesse mesmo ano, ele publicou O Mecanismo do Desenvolvimento Mental e as Leis do Agrupamento das Operações, esboço de uma teoria operatória da inteligência, na revista suíça Archives de Psychologie. E em 1949, haveria de lançar o Tratado de Lógica, ensaio de logística operatória. Então, assim, fazendo mais um comentário, vejam que a produção de Piaget é muito ampla. Além dos quase 70 livros, ele vai publicar centenas de artigos. Estima-se que tenha sido publicado em torno de 200 artigos. É uma produção muito intensa e muito focada não apenas no desenvolvimento das estruturas cognitivas, mas, sobretudo, na explicação biológica dessa construção, com reflexos na explicação psicológica dessa construção. O rumo a seguir está, portanto, bem sinalizado, nem logicista, as leis da lógica a priori, nem gestaltista, as leis da percepção a priori, opondo-se com a mesma energia tanto ao inatismo, entre parênteses René Descartes e Immanuel Kant, quanto ao empirismo passivo, John Locke, David Hume e etc. Piaget visa analisar da maneira mais sutil possível os patamares de equilíbrio, estágios, através dos quais, partindo da percepção e dos hábitos sensórios motores do bebê, emergem as primeiras formas de inteligência antes da linguagem. Entre parênteses, permanência do objeto, grupo prático dos deslocamentos inspirados no matemático Henri Poincaré, fecha parênteses, e se constitui progressivamente desde os 2 anos de idade, o pensamento intuitivo e em seguida operatório, concreto, mais ou menos em torno de 6, 7 anos, e formal, em torno de 12 a 16 anos, das crianças e adolescentes. Isso está no capítulo 5. Essa última etapa corresponde ao raciocínio hipotético dedutivo, ou seja, a forma mais acabada da inteligência que permite a tomada de distância máxima em relação ao real. Isso aqui eu gosto bastante. É uma das coisas que me fascina, esse estágio mais elaborado de maior desenvolvimento da nossa inteligência, onde a gente vai tomando uma distância, vou usar as palavras aqui do pré-fascista, a gente vai tomando uma máxima distância do real, entrando no pensamento criativo, entrando na produção de hipóteses, de teorias, entrando nas intuições até mesmo, né? Partindo para expandindo um pouco mais para uma dimensão extrasensorial da nossa capacidade de criar relações mentais, certo? Voltando, essa capacidade de abstração é a do cérebro humano e, portanto, constitui, segundo Piaget, uma forma de adaptação tanto biológica quanto psicológica. Isso está no capítulo 1 e na conclusão, em que a inteligência se inscreve nos ritmos, regulações e agrupamentos. Agrupamento de ações interiorizadas que se tornam operações mentais. Piaget estabelece também um paralelo com os fatores sociais, mas não se trata do âmago de sua temática. Isso aqui também é super importante, eu chamo muita atenção,
que há muita uma espécie de denúncia ou de queixa de que Piaget não considera ou passa batido em relação às questões sociais. E aqui tem um capítulo, nesse livro, né, Psicologia da Inteligência, tem o capítulo 6 dedicado, ou pelo menos onde ele vai dar uma pincelada aos fatores sociais que estão imbricados na construção de conhecimento, no desenvolvimento da inteligência e nessas regulações que a cognição vai estabelecendo para ir se adaptando às diversas demandas que surgem, sejam demandas, no caso, desafios cognitivos, né? Sejam demandas externas, sejam demandas do próprio indivíduo. Ou seja, digamos que eu esteja agora fazendo, eu estou agora fazendo um esforço, está partindo de mim esse esforço de entender, refletir sobre esses escritos, sobre o que está aqui colocado. Eu estou, ao passo que estou lendo, eu estou já tendo outras ideias, eu estou fazendo relações com outros conteúdos internos meus, a partir do que eu desejo. É uma demanda minha, é uma necessidade intelectual minha, e de fora estão vindo as provocações, as questões que o prefacista está colocando aqui. Então veja que há uma interação entre essas demandas, ideias, produções, relações mentais que faço e as ideias do autor que estão contidas aqui no livro.